Hoje tenho para apresentar uma moradia T3 em Concelho de São Jorge. Esta moradia tem uma área total de 3.360 metros quadrados. Tem uma área bruta dependente de 127 metros quadrados. Área bruta privativa, 216. Vamos conhecer. Esta lareira tem recuperador de calor. Toda a moradia tem ares condicionados. Os 3 quartos são suítes. Tem um parque infantil com aproximadamente 70 metros quadrados. Tem uma lavandaria junto à cozinha. Tem música de som ambiente, câmaras de videovigilância, estouros elétricos, caixilharia com vidro duplo com cobertura térmica.